sem medo. Oi. Olá, boa tarde aqui no Brasil, porque Boa é um noite. intercâmbio aqui desse podcast, né? Que dó. Você sabe que eu sinto muita falta dessa desenvoltura teatral? Jura? Juro. Mas eu sou tímida, viu? Assistindo o seu vídeo com o seu Carlos, que você disse que você não é tímida, eu sou tímida. Realmente, o lance é desenvoltura, porque na verdade eu sou tímida. Sério mesmo? Eu me acho tímida. Que isso? Introvertido ou extrovertido? Não, eu acho que extrovertida eu sou pra apresentar. E aí eu acho que vai entrar no papo aqui essa coisa do se apresentar, porque é um medo, né? Então, É a um, gente um medo cabuloso, mano. O medo paralisa tudo. é o medo de ser vulnerável. Então, vamos falar sobre isso. E vamos começar do começo? Vamos. Marcela Lino, assistente social. É da região de São Paulo? Você nasceu em São Paulo? Nasci em Mogi das Cruzes. Mogi Sou das Cruzes, conterrânea. igual eu, nós é conterrânea. Especialista em projetos sociais, políticas públicas, perita judicial em serviço social, que é da hora isso, né? Juntar no bagulho jurídico com... Você teve que decorar muitas leis? Não, na verdade, eu sou perita em serviço social, né? Então, eu tenho que ter conhecimento. Então, por exemplo, se eu vou fazer alguma perícia em relação à criança e adolescente, então eu tenho conhecimento do ECA, violência doméstica, sobre idoso, então, o Estatuto do Idoso, Que da a hora. pessoa com deficiência, então é mais específico. Tipo, Tem algumas. tem algo... Tem algumas. Já ia bugar meu cérebro. Perita judicial em serviço social. Faz sentido. Até rima, né? Tipo assim, um negócio poético da vida mesmo. Tem arte no meio. Tem arte, tem que ter. Facilitadora em comunicação não violenta e mediação de conflitos. E também meditadora Vipassana. Vipassana. E é muito legal isso, né? Essa comunicação não violenta, né? É quase que a gente não conhece. É uma coisa assim que a gente tem que conhecer. Porque tudo que a gente conhece até hoje é a comunicação violenta. Exatamente. É muito legal que tem um livro, Comunicação Não Violenta, e acho que ele tem algum chamado isso na minha vida, porque é uma história épica para eu terminar esse livro, o primeiro volume, que agora eu já estou no segundo, em como colocar em prática a comunicação não violenta. Que difícil terminar, sabe? É uma coisa bem difícil de você elaborar ali, de você digerir, de você conseguir entender como que vai colocar aquilo na prática. É muito legal. Que lindo, né? Eu acho tudo isso muito lindo. Pega o humor bem. Eu queria começar desenvolvendo mais a estrutura do social, porque tem algumas palavras, eu tava conversando isso esses dias com o Nando, tem algumas palavras que são comuns, que a gente acha que entende, mas aí a gente chega e fala assim, defina social. A pessoa não consegue. Ah, social que faz parte da sociedade, ponto. E eu acho que não é assim, né? As palavras, elas têm um porquê de existir. Preconceito social é um caminhão de informação, né? Preconceito em si já é tem vários âmbitos e o social também. Vou ler rapidinho uma definição do que é um preconceito social. De acordo com a Daniela Diana, do site Toda Matéria, eu gosto de usar sites simples, assim, mais comuns. Gente da gente. Porque, imagina, estudaram pra caramba, fizeram negócio simples, resumiram o bagulho, que nem resumir bagulho é um negócio difícil, ainda mais com temas complexos. Então, vamos dar uns créditos, né? E ela define o preconceito social é um tipo de preconceito relacionado com a classe social. Ou seja, está baseado no poder aquisitivo e padrão da vida dos indivíduos, sendo classificada basicamente em ricos e pobres. Lógico que ela tentou fazer um resumão tal que vai muito mais além disso, né? Ela continua, no entanto, entre eles ainda existem diversos grupos sociais, desde os milionários, que são os mais ricos, e os miseráveis, os mais pobres. E isso se tratando apenas de aquisição, né? Tem rico e milionário em outros quesitos, mas eu não vou entrar nisso, senão vai ficar infinita a conversa. Note que o preconceito social pode ocorrer entre pessoas do mesmo grupo social, que é aí que começa o bagulho fica louco. Porque eu tava vendo aqui classe social, mas uma mulher rica nunca tá na mesma classe social que um homem rico. Nunca, não tá? Chega a mulher ricona num salto, não sei o que, nem que se não for de chinelo. Chega a mulher ricona, da onde que veio? Ah, já sei, né? Já define tudo por ali. E aí, olha como que o negócio, o bagulho é treta. Eu tava até fazendo uma reflexão. Nossa. Lá vai eu umas reflexões. Vamos lá. É importante lembrar que, independente da classe social,
pelo adjetivo, no bicaelis, que é relativo às pessoas ou à sociedade, relativo à organização e ao comportamento do homem na sociedade ou comunidade. Então é uma coisa mais comportamental do que estrutural. Então é uma coisa do que eles acreditam ser, não do que realmente seja. Então, é minha reflexão. Independente da classe social que a pessoa está inserida, inúmeros outros preconceitos que desestruturam o ambiente necessário considerado minimamente saudável. Que é, primeiro, eles colocam o valor da conta do cara na frente do cara. Já começa por aí. Se a gente for desmiuçar, o bagulho é tenso. Como, por exemplo, uma mulher negra, não binária, milionária, não recebe o mesmo reconhecimento do que um homem branco, autoritário e impetuoso. É quase uma justificativa dele estar lá por ele ser impetuoso. E é quase um absurdo dela estar lá por ela ser. Sim. Qualquer outra definição. Bom, como assistente social, não tem como eu falar aqui e não entrar em assuntos políticos, né, ideológicos que estruturam a nossa sociedade. Por favor. Então, vamos entrar em assuntos polêmicos aqui. É nóis. A assistente social, ela trabalha na garantia de direitos, né? Então, existe o serviço social, que trabalha com assistência social, e existe o assistencialismo, que era feito antes dessa profissão ser colocada como uma especialidade, com parâmetros de técnicos, né? Um projeto ético-político, como é o serviço social hoje. Então, antes eram feito o assistencialismo, a caridade. E aí, o assistencialismo e a caridade trata o sujeito como um coitado, e então tá oferecendo um favor para ele, e isso inferioriza ele, e isso acaba sendo um controle social, porque essa pessoa está devendo um favor, né? É o que acontecia lá no tempo dos feudais. Então, muito tempo depois, a igreja fez isso, né? Ela é caridosa e as pessoas são gratas. Fica quieto, não reclama, não vai pro inferno. Isso, então, o serviço social, ele veio com uma renovação em 70, trazendo vários pensadores e muito com base no marxismo, muito com base em Karl Marx, pensadores que vieram depois dele, mas sempre com base mais ou menos nessa ideologia, e aí vendo o sujeito como um sujeito de direito, e não mais fazendo o assistencialismo, mas sim assistência social, porque assistência social é direito, assim como a saúde, assim como a educação. Base, né? Habitação são direito do ser humano, é um dever do Estado. Bom, pronto. E aí vem a questão social, que a questão social é uma só. E aí existem os subprodutos dela, né? A questão social é a desigualdade, a questão social é a luta de classes. Desde os primórdios, de virem com essa coisa da Revolução Industrial, e aí os ricos sempre mais ricos e donos da mão de obra, e o pobre ali dando todo o seu tempo de trabalho, ganhando um valor que às vezes não paga a sua subsistência, né? Não tem a sua mais-valia, e aí vai acontecendo as desigualdades. E todo o resto é subproduto dessa luta de classes, que infelizmente não somos todos que temos essa consciência de classe. Pronto. E aí tem esses subprodutos, né, que tem a questão racial, hoje em dia existem as cotas, para ver se a gente consegue compensar um pouco o que historicamente foi muito injusto, né, com os negros, com a descendência, com a afrodescendência, e, quer me ver brava é alguém falar contra cotas. Não existe isso, né? É uma coisa assim, é absurda. É absurda porque os ricos só foram ricos por causa dessa classe. É a mesma coisa que hoje eles falam, o pessoal fica meio, quando fala de distribuição de terra, ah, não, mas tem a demarcação de terra, tal, não sei o que lá, é a fazenda. O fazendeiro pagou pra quem? Tá lá. Pagou pra ninguém não, ele fez ali a cerquinha dele na época e falou, é aqui o meu espaço, colocou gente pra trabalhar lá, e aí depois que vieram as leis, isso foi reconhecido como dele, colocou o nome dele lá e tal, e aí chega uma pessoa, os indígenas, por exemplo, já tem aquilo, o espaço já é deles, né, a terra já é deles. Já não tem, isso não tem discussão. A gente que tinha que pagar aluguel pra eles, né? E essa estrutura que a gente tem de ter preconceito sobre cota já mostra quão preconceituoso a gente é, de não aceitar a história, primeiro, né? Igual você estava falando, e em segundo lugar, não ter essa gratidão, e não é nem ter a gratidão, é a vergonha mesmo, né? Eu acho que antes da gratidão é a vergonha, porque, meu Deus do céu, a gente passa cada vergonha que não tá escrito, não. Mas eu já fui mais intolerante com algumas questões, né? Lá, principalmente no começo da faculdade, na faculdade, depois disso eu saí, comecei a trabalhar e fui ficando mais tolerante com esse oposto, assim, também, sabe? Apesar de eu ficar muito brava com o povo que não entende cotas, eu tive que buscar recursos em mim para conseguir lidar com essas pessoas, porque eu tenho
encontrado pessoas assim. E olha que até no nosso meio de amizade, Não, sabe? Que fala tem. assim, olha, minha filha estudou pra caramba, estudou muito. E aí, na hora de passar no vestibular, perdeu a vaga porque teve a cota, por causa de um ponto. E aí, a vontade que dá pra virar é falar, olha, sua filha estudou em colégio particular, branca, em colégio particular a vida toda. Com Ela tem computador para estudar, né? obrigação moral, melhor que todos eles e assim, em 1000 pontos, não é nenhum. Mas hoje eu consigo entender o raciocínio dessas pessoas, né? São pessoas que também batalharam muito na vida e tem aquele pensamento de meritocracia, né? De olha, se a gente batalha, se a gente estuda, a gente consegue, a gente vai. Só que assim, os que realmente conseguem é 1 em 1 milhão, sabe? É o que a sorte bate às vezes mesmo, porque é a coisa do estar no lugar certo, com a pessoa certa, falando a coisa certa. Mas é difícil É isso, ilusório, né? criança, que Não às é vezes nem não tem difícil, é comer. ilusório. É tipo assim, uma Exato. sorte que chacoalhou lá, deu certo o bagulho e eles pegam como referência, né? Eu vejo isso, e não é só questão de dinheiro, é uma questão de estrutura, sabe? De pessoa base, com família base, dando uma base afetiva de segurança. Porque as crianças com que eu trabalhei no abrigo, elas não tinham paz de espírito, elas não tinham um acolhimento afetivo para ir ficar em paz na escola, né? Porque não tinha uma pessoa lá no abrigo para pegar a mãozinha e fazer, por mais que os educadores sejam legais, não são os Não pais, supre. né? Aqui, Com seus filhos. olha só, eu gosto muito desse bagulho das neurociências, esses negócios assim, né? E, olha só, eu fui lá, eu falei assim, eu tenho essas informações de coisas que eu fui lendo nos últimos 5 anos. Foi antes de engravidar do Fernando, eu tive um aborto espontâneo, e depois desse aborto espontâneo, eu engravidei do Fernando, eram gêmeos, um morreu, tipo, eu tive um aborto depois do outro. E aí ficou o Fernando. E fora esse processo do luto, que já é um processo pesado, eu sofria muito de dores constantes, sem diagnóstico. Então, eu tive essa batalha com o sistema de saúde de tentar buscar alguma coisa. Não podia ser feito muito por causa da gestação, então eles achavam alguns procedimentos invasivos, esperavam terminar a gestação para poder entrar até com medicamento, coisas comuns, coisas simples. Uhum. E eu falei, não, peraí, eu consigo fazer alguma coisa nesse tempo, em 9 meses para mim é muita coisa, então eu vou começar a pesquisar. E se tem essa dor, a dor é o corpo falando alguma coisa, tem uma fonte, e essa fonte, não é possível que o corpo meu não consiga descobrir. Foi mais ou menos assim, e foi uma barreira, foi um problema para eu ir ao médico, era um esforço muito grande, porque eu não conseguia ficar 20 minutos em pé, era uma coisa assim que ou eu ficava por mim, ou eu sofria mais. E eu também não queria ficar vivendo de medicamentos para dor, porque eu tava grávida, e eu sei que não existe medicamento bonzinho, porque ele tem um efeito colateral, e se é só para mim, tudo bem, mas é uma coisa irreversível pro bebê, né? Como que fica? Nesse processo todo, essa batalha física, psicológica, de tudo da vida, eu comecei a ler sobre as causas, né, como que o corpo funciona, qual que é a fisiologia do bagulho, né? Porque tem uma fisiologia, e se a gente não obedece isso, a gente sofre. E a sociedade hoje sofre, porque a gente não entendeu como que o corpo funciona. O dia que a gente entender, respeitar o bagulho, que não tem como a gente ter outro corpo, a gente só tem um, e não tem como a gente pular esse processo. Não existe isso. Viável, só se a gente pegar o nosso cérebro e colocar no robô, mas isso também não vai funcionar, porque vai ser mais caro também, né? Imagina. Eu fui lá no site hoje da Forbes e falei assim: eu quero um outro lugar que fale resumidamente um pouquinho que eu quero apresentar pro pessoal, pra você que é um pouco. Pra uma pessoa chegar e morar na rua ou se afundar nas drogas, é porque ela entrou em um estado de sobrevivência física. O cérebro precisa de um escape, ele precisa de um descanso. Ele não tem esse descanso em casa, ele vai pra rua. Ele precisa sobreviver. Ele não tem os hormônios necessários para desenvolver o dia a dia, o processo diário do corpo. Ele vai buscar em outra coisa. E se ele achar, ele não vai largar. Porque o cérebro vai persuadir ele até o final e vai fazer ele ter aquilo de uma forma ou de outra, nem que comprometa todo o resto. E é uma forma de sobrevivência. Não tem como a gente lutar contra isso. Não tem como, faz um detox, faz não sei o quê. Falta de vergonha. Sei lá, o pessoal, não sei lá de onde que tira essas frases prontas, né? A gente cresceu ouvindo isso, a gente reproduz isso, porque mais fácil ser a culpa do outro que a culpa ser minha. Simples assim. É mais fácil o problema social ser do presidente, né? Nem do vereador que tá ali do lado, né? Do presidente, do rei, sei lá de onde, do que meu. Então, eu falei, não, eu tenho que pesquisar sobre isso, porque é um bagulho sério. Então, eu achei que os neurônios aparecem, eles começam a aparecer, né? Talvez eles existam até antes, não sei, mas eles começam a aparecer, eles conseguem ter noção dos neurônios na cabeça do feto na terceira semana de gestação. Na 18ª semana, já deve ter
a quantidade de neurônios para o resto da vida. Então é no comecinho. Mas todas as evidências mostram que um feto humano não tem intelecto, não pensa no raciocínio, não mostra nenhum sinal consciente. Isso a partir só começa a existir, na verdade, a partir dos 3 meses que nasceu. Essa reação sem ser de instinto, né? Por isso que eles falam de externo gestação, que fala que continua a gestação para fora até os 3 meses de idade, e cientificamente falando isso faz sentido. E a formação de sinapses, que são a sinaptogênese entre os neurônios, começa a partir da 7ª semana da gestação. Esse processo se estende até o 2º ano de vida. Como que as crianças são tratadas até os 2 anos de idade? Pois é. Como uns estúpidos. Como uns pés Olha no que numa caminho. família boliviana já é assim. Tudo Imagina, estruturado. né? É tipo assim, quem tem paciência de cidade, tudo é social e tudo é político também, né? Porque eu acho que falta também o reconhecimento de uma depressão gestacional, como que fala? Quando já tem não, já na gestação, já começa aquela depressão, porque tem as mudanças de um hormônio, e às vezes o corpo da mulher não consegue fazer fisiologicamente todas as modulações hormonais, então ela já sofre a depressão ali pela fisiologia. Então ela já começa com essa queda, o bebê nasce, exige dela o que ela teria que dar se ela tivesse saudável, né? Ela não está saudável, o ambiente que ela está não é saudável, isso sem contar que tem o sobrepeso da mulher, né? Tem que cuidar, é seu, tem que dar mamar, tá chorando é mamar, tá chorando é mamar, tá chorando, aí você fica louca, começa a ouvir a criança chorar sem a criança tá chorando, começa a virar um negócio assim do terror. E olha que interessante, né? Olha como que eles tratam isso. A ligação com a gestante é meramente hormonal e já garante a sobrevivência do indivíduo. A resposta a tudo aqui é tratada assim, tipo, é só hormonal, hormônio resolve a vida. Se não tem hormônio, você não tem nada. Como que faz? Graças a Deus existe o que todo mundo não gosta e tem giriza de ouvir, né? Os direitos humanos. Porque os direitos humanos vêm justamente para olhar as pessoas vulneráveis, né? Que antigamente ninguém queria notar como sujeitos de direito. Então, são as mulheres, são as crianças, são pessoas com deficiência, são os negros, são os idosos. Então, porque antes as mulheres eram consideradas objeto, né? Eram Até hoje, né? Eles ainda até insistem, hoje. né? Então, Eles insistem. é para procriar, não importa se você tem a fase puerpério, se você tem, né, as questões de desregulagem hormonal, não importa. Ó, E deu aí, 3 meses, a criança já tem 3 meses, ó, trabalhar. Você tem que trabalhar. Você então, tem que render, vai lá. exato. E olha só, e quem que maneja tudo isso? Né? O capitalismo. É a engrenagem de tudo, porque antes a mulher não precisava estudar, então ela não era bem colocada no mercado, ela não tinha força braçal para fazer Então, ela é o quê? É a que cuida da casa e é a que procria para aumentar a família. Então, não tem importância. A criança só começa a ser olhada quando ela começa a poder ajudar o pai, seja em qual trabalho for, né? Então, os direitos humanos vêm e falam, não, vamos parar, gente, tem que ter limite. Peraí, a criança, ela é vulnerável, ela está em fase de desenvolvimento, vamos proteger. Teve que se fazer lei para proteger o óbvio, né? Então, eu acredito que ainda tem que ser feito muitas leis ainda para cuidar da galera vulnerável, que a sociedade entende que não está inclusa na sua caixinha do perfeito, né? A comunidade LGBTQIA+. Então, o direito humano tem que vir e colocar limite. O perfeito que mata, né? Quer dizer, vamos definir perfeito. Calma aí, deixa eu ver se encaixa no perfeito. Perfeito. O que é perfeito, né? E aí, o que você trouxe? O ser humano, ele é fruto do meio. Eu sou hoje fruto do meio. E assim, os psicólogos, eles têm uma certa dificuldade de lidar com a palavra resiliência. Eu adorava a palavra resiliência até pouco tempo atrás. E aí eu comecei a trabalhar com muitos psicólogos, eles não gostam. Porque assim, o mecanismo, os meus recursos, o meu repertório de lidar com minha dor, com o meu sofrimento é um, e o seu é outro, e de outra pessoa é outro. Nós vamos ter respostas diferentes às nossas dores, às nossas tristezas, de acordo com o nosso repertório, né, com a forma como eu fui criada, inserida na sociedade, com o suporte que eu tive, com a forma como eu encarei, os filtros que eu coloquei na vida. Não dá para cobrar a mesma resposta que você, que o outro. E aí falar de resiliência é como se fosse uma virtude que todo mundo tem que ter, a bondosa. Eu sou bondosa, você tem que ser bondosa, eu não tenho que ser bondosa, resiliente, eu sou resiliente. Isso é super perigoso, né? Não dá. Isso faz você se calar diante de situações que são
calar, mas tipo, você tem que Exato. gritar numa situação dessa, você não tem que ser resiliente, olhar com amor, com paz e esperança lá no futuro, não, epa, pera aí, o que você tá fazendo? Como que você falou comigo? Você Exato. percebeu como que você falou comigo? Você percebeu como você tratou aquela moça? Você tem noção do que é uma criança? O que tá ali? É o futuro, cara, é o cara que talvez seu patrão ali, você trata ele desse jeito, como que faz, né? E eu queria falar até também que o social, ele começa com o indivíduo mesmo, né? Social é um monte de indivíduos. O Você social sei, é um coletivo. é um É coletivo. dentro de um coletivo. E aí são subprodutos, né? E aí tem um subproduto que é o coletivo gênero, né? São as mulheres, aí tem os homens, aí tem a Sim. comunidade LGBTQIA+, aí tem um subproduto, o coletivo geracional, porque agora também tem um preconceito contra idosos, né? O idoso sofre muito preconceito, chega numa idade, ele não é mais produtivo. Inútil, E né? quem Eles dita eu essa detesto regra? essa palavra, mas é o que passa na cabeça das pessoas. É inútil. Fica ali em casa, Exato. eu tenho que cuidar, eu tenho que parar a minha vida, que não existiria se eu tivesse um pai e uma mãe, mas eu tenho que parar a minha vida, que é minha, só que não, pra cuidar. E o Olha, Brasil, principalmente, toda a sociedade, tem que mudar essa mentalidade, tem que haver uma mudança mesmo desse urgente. preconceito com o idoso, porque em 2060, lá na nossa terceira idade, o Brasil vai ter um terço da população vai ser idosa, vão ser pessoas com mais de 60 anos, isso é muita 60 gente. anos é novo. A pessoa Isso é não caiu a ficha ainda, que quando a gente era criança, 60 anos era idoso. Era Isso, uma hoje em dia pessoa mudou já. bastante a questão do cognitivo do que é 60 anos, do que é a terceira idade. Hoje, 60 anos é jovem. Caiu a ficha ainda do É, pessoal. Isso não significa que é jovem para o trabalho. E isso é um erro muito grande, né? Que o pessoal fala assim: ah, se é jovem, então vai trabalhar. Não, e tá errado também, pelo amor de Deus, né? A gente paga sim. imposto a vida inteira aí pra Só que alguma olha a coisa. mudança que vai ter que acontecer na sociedade, né? No tempo dos nossos avós, assim, há, sei lá, 20 anos atrás, o idoso, ele já começa a ser excluído do mercado de trabalho. Deu um 40 e poucos anos, 50, já não consegue arrumar emprego com tanta facilidade. Mas daqui uns anos, todo o mercado de trabalho vai ter que começar a absorver essa idade. E com a vantagem de que esse público, esse perfil, vai ter todo o ganho de experiência já, Maturidade. né, Precisa, de né? Imagina. autoridade, de tudo. Vai ser, então, a sociedade ela vai mudar o pensamento em relação a essa questão de gerações, né? Vai ter uma supervalorização da terceira idade, porque a população vai ser assim muito, vai ser velha. As pessoas estão optando por não ter filhos, né? Eu, por exemplo, não tenho filhos. Que tá tudo bem, que as pessoas parem de pôr isso nas pessoas. Que, pelo amor de Exato. Deus, não é assim que vive. Ninguém vive pra procriar, não. Acho que dá licença, né? Mas talvez seja melhor o pessoal começar a ter filhos, porque senão quem vai cuidar dos idosos em 60 vai ser tenso. Então, existe É, tudo isso aí que a humanidade tem que pensar, que a sociedade precisa pensar. Enfim, existe esse preconceito por geração, existe o preconceito racial, né? Negro, a pessoa não aceita a pessoa ter uma cor de pele diferente. que ridículo, né? Não, que ridículo. Mano, Preconceito por território, né? Não, Xenofóbicos, porque é nordestino. Gente, como assim? Sabe? Que explica, né? dificuldade de aceitar diferente, de aceitar o outro, da gente fazer a caixinha do que é certo, do que é o correto, do que é o perfeito, do que é. Nossa, então. Olha pro seu corpo, né? São todos os membros iguais. Pelo amor de Deus, vai olhar no espelho. Hoje tem espelho. Na época lá do, sei lá de quanto tempo, não tinha muito espelho. Se tinha espelho, não era espelho que tem hoje, né? Hoje você tira a foto, nem que você não consegue ver no espelho, você tira a foto, dá zoom. É tudo igual? Não é tudo igual. Nem textura, nem nada, não tem como. E não é porque nasceu daquele jeito que você não vai pintar, não vai cortar. Tipo assim, quase pintei. Quase não, eu pintei meu cabelo de azul, mas não pegou a cor. Que Eu não sei legal! pintar. Mas ficou assim, não ficou. Eu sou horrível pra pintar. Mas a ideia eu não posso pintar porque o cabelo nasceu de outra cor, eu sou proibida de pintar, da mesma forma que o meu corpo, a minha unha. Tipo assim, pinta, Sim. eu quero pintar a minha cor, a roupa, eu posso mudar de cor e tal. E eu não aceito outra pessoa ser diferente. Isso É. é absurdo demais. E não somos diferentes, nós viemos com bagagens diferentes. Eu sou formada por tudo aquilo que eu vivi, né? O contato que eu tive com o teatro. E a gente vai encontrar o nosso lugar ao sol Que assim, é sendo bom. quem a gente é, Que sabe? bom que é Assim, diferente, né? Imagina. Todo mundo igual. E, nossa, exato. que chato, mano. E eu esqueci de comentar a sua especialização. Tá se especializando em gerontologia, que é acho que é uma área nova, né? Porque se falavam de idade, de mais
mais idade, mas eles não abordavam a idade em si como um contexto. As pessoas de mais idade serem incluídas num contexto, numa realidade, porque até aí eles tinham preconceito, tipo, era tratado, o que você é? Você é velho. Você tá sofrendo porque você é velho? E não é isso, né? Tem muita coisa que pode mudar, até o sofrimento, eu acho que muito do sofrimento do adulto, eu acho que você olha assim, o pessoal diabético com 30 anos, hoje em dia, o Alzheimer cada vez começando mais cedo, então aquilo que eles selecionavam como só um resultado da idade mais avançada, ele não se encaixa mais. Esse perfil, esse sofrimento que os adultos mais avançados sofrem é por causa do nosso padrão de vida que não sustenta a nossa alma, não sustenta o nosso corpo. E é um padrão de vida tão massacrante que cada vez mais cedo as pessoas vão sentir isso na pele. Eu acho importante, sim, ter esse movimento começar olhando o idoso como uma fase especial da vida, né? Não é tipo assim, é o fim da vida. Não tem nada a ver, né? Não é o fim da vida, é o Nada a ver. começo. Começo, meu Deus do Eu céu. até trouxe um pouco esse assunto porque eu gosto muito de falar dessa preparação para o envelhecimento. Para quem não conhece, gerontologia é o estudo do envelhecimento. E o que a gente pode estudar sobre o envelhecimento, né? É essa coisa que eu comentei, da mudança dos paradigmas, né? Não se via muito comercial para esse público de terceira idade. Hoje, a publicidade tem que começar a pensar, porque eles são, sim, um público com alto poder de consumo, de produtos específicos para esse público, para a pele deles, para o cabelo, a forma de se vestir. Eles não querem mais só se vestir com aquela roupinha que se tem de estereótipo de idoso antigamente. Não, as idosas elas querem também, elas fazem plástica, elas querem colocar prótese, elas querem ir para um sex shop também, elas querem ir pra praia e usar fio dental. Pode, sabe? O que não pode? Pode, né? Então, a Já terceira pagou as idade contas, já fez tudo que tem que fazer, já criou todo mundo. eu E vi veio falar, não pode. Não, você não Eu vi, pode. inclusive, uma atriz global falando, que agora ela é idosa, e ela falando das preferências dela de consumo e falando, olha, vocês têm que se preparar agora acho que foi numa reportagem da BBC, se preparar para esse público. A gente Gente, é também faz gente, coisas né? A diferentes, gente não é o a gente também resto. gosta de se aventurar, Lógico né? que é, lógico que é. Imagina, você vê ônibus hoje, a gente mora numa cidade pequena, né? Então o pessoal geralmente ou vai de bicicleta, ou vai a pé, ou vai de carro. Mas quando a gente olha nos ônibus, é só a terceira idade. E aí eles têm que começar a pensar nisso. Eles têm que começar a pensar nessa estrutura, né? Eles não ficam mais sentadinho no sofá assistindo a novela, não. Ninguém quer viver Não, mais não assim, não, não querem. existe mais, não, Eles cara. vão para academia. Vão, acho que vão nadar, ver Bom, lá. e como a gente, quando nós estivermos na terceira idade, a gente também vai estar com um outro comportamento já. Sei lá, com 70 anos as coisas Novo, é mudam. novo, 70 A gente precisa anos, hoje é nada, atualizar. nada. Exato. Ó, 70 anos hoje é equivalente aos 40, eu acho, de Acho que 30 sim. anos atrás. De 30 anos, não precisa nem ser muito mais que isso. Eu acho que tá. Você acha que tem esse preconceito? Qual que você acha que é a raiz desse preconceito? Tanto do social, vamos dizer assim, você quer pegar um Eu específico? acredito que a gente pode puxar em um ganchinho, eu não quero ser a persecutória, a que fica perseguindo o capitalismo, né? Que é a luta de classes. Mas se você for parar para pensar que o preconceito também pode ser porque a pessoa idosa era considerada uma pessoa não produtiva por o capitalismo, então peraí, não é produtivo, não ajuda com uma renda, não pode trabalhar, agora só fica doente. Então isso foi gerando aí esse preconceito. Conforme for mudando, né, agora vão ver aí essa pessoa idosa, ela também é um público-alvo para o marketing, para a publicidade, eles também são chefes de família. Que é ruim, Então, né? talvez isso mude, Acaba virando entendeu? nos números, né? A pessoa vulnerável que não traz aí uma produtividade para a sociedade capitalista, ela acaba sendo sim um alvo de preconceito. Os negros, eles vêm do preconceito porque eles foram escravos, né? Eles eram objetos. Talvez seja daí, porque lá na África, entre negros, conheço o apartheid, que era um preconceito dos brancos. Uhum. Mas entre os negros não vai ter preconceito. Eu acredito que exista muito preconceito com a questão do vulnerável que não consegue ser produtivo. Então, o capitalismo, essa roda de engrenagem, dá um jeito de sufocar. Então, é a mulher, porque antes a mulher não era produtiva, ela era só reprodutiva, era a pessoa que procria, não estudava. Então, agora a gente está adquirindo posição, entrando no mercado de trabalho, conseguindo nosso esforço, e ainda assim a gente não tem a mesma equiparagem salarial com o Não, homem. não tem. Não tem. E nem se a mulher estuda, isso sim, eu sempre vi na história. A mulher estuda, se ela faz uma seleção, ela passa à frente dos homens, ela termina mais faculdade, ela completa mais os ciclos, ela se cuida mais, ela vive mais, estrutura mais o ambiente,
questão de sobrevivência. O pessoal fala que é estrogênio, mas eu acho que não. Eu acho que é um senso de sobrevivência mesmo. E mesmo assim, não tem reconhecimento. Eu acho que é um pouco de medo também dos caras, né? Tipo assim, eles querem se manter num status com um mínimo de esforço. E se chega alguém diferente ali, já sai desse comodismo, né? Eles precisam estudar mais, eles precisam oferecer alguma coisa diferente, uma habilidade diferente, e eles não querem. Se o idoso, ele entra, eu vou falar idoso, tá certo isso? É pessoa idosa. Pessoa idosa. É Eu porque não sei se eu falei idoso antes, que a gente já fica meio... então, mas é por Pessoa causa da idosa, tá, gente? Mudou. Não é idoso, pessoa idosa. Aí pessoa, todo mundo porque é pensa uma assim, pessoa. Se a ó, gente olhar todo mundo como pessoa, essa pessoa, né? Vamos trazer eles porque é mudaram, uma inclusive, pessoa, porque não é porque. eles mudaram, inclusive, por causa do gênero, porque antes era só idoso, 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 homem, homem. Aí colocaram Ah, pessoa idosa, porque assim não tem gênero, pessoa olha idosa. só, interessante. Eu queria, voltando para esse negócio da pessoa, porque eu acho que isso facilita a vida de todo mundo na hora de pensar o que deve fazer, o que não deve fazer num papel qualquer da sociedade, como indivíduo. Se a gente olhar o outro como uma pessoa, igual eu, que sofre igual eu, não é porque é cor diferente que sofre menos, que isso não existe, não sei, né? Uhum. Ou o que tem que sofrer mesmo porque é da outra cor, que é pior ainda, que tem esse raciocínio. Raciocínio, isso daí é um. Não chega a ser definido como raciocínio, né? Sei lá o quê. Mas você acredita que o preconceito ele se inicia na pré-concepção do indivíduo? Ele vem no julgamento, né? A gente sempre tá julgando. Aí eu gosto muito do budismo, né? Pregou que a gente tem que ser livre do julgamento, que é a questão da empatia, né? A gente olha uma questão e já pensa, ai, mas olha, se fosse comigo eu faria de tal jeito, porque não sei o Já se quê. põe no juiz. Cadê meu martelo, né? Isso. Cara, uma questão nova, meu martelo, meu martelo. A gente não tá aqui cagando regras ou decretando que é a verdade e tudo. Isso é um ponto de vista, né? Então, e ter noção de que é um ponto de vista também é conseguir entender esse macro e viver em coletivo. Esse é o meu ponto de vista. E eu sei que você tem o seu ponto de vista e eu respeito isso. E Maria tem o ponto de vista dela. E assim a gente consegue construir coisas com os nossos pontos de vista. Agora, quando a gente tem julgamento, é porque a gente acha que só eu tenho a verdade absoluta e a razão em tudo. E eu me isolo na minha ilha e eu acabo não criando as possibilidades de construção com o coletivo, né? Então, essa coisa do julgamento, eu acho que é o princípio do preconceito. Eu sempre estou julgando e ali eu vou ter uma preconcepção, um conceito antecipado sobre aquela pessoa. Porque aquela pessoa daquele jeito deve ser estranho, não deve ser legal. Porque é daquele jeito, enfim. É diferente de mim, né? Não vem da minha caixinha. E também, eu aprendi muito com o cristianismo. Jesus, sem a questão de dogma e de religião, vendo ele assim, como exemplo de vida, sabe? Ele andou com prostituta, foi contra os fariseus. Então, ele já mostra que ele não tinha preconceito, né? Ele era contra os hipócritas, pregava uma coisa e vivia outra. E o budismo traz muito disso, não julgar, né, de ter empatia com a pessoa. Então é isso. É complicado, né? Você vê que Complicado. a estrutura tá, ó, cadê a estrutura, né? Que estrutura? A gente vai falar de problemas estruturais, mas cadê a estrutura do bagulho? É até difícil de achar, né? Aproveitando esse espaço, né, que eu tenho percebido do podcast de vocês, que é bem familiar, eu tenho visto pessoas aqui, amigo, né, a amiga Thalita, a gente vivenciou várias coisas do teatro, animando festa infantil, o Carlos, né, os shows de rock, você, é tudo emaranhado, assim, é como se fosse uma teia, tudo interligado, e olha que legal, o hermetismo traz que o que é em cima é embaixo, o que é dentro é fora. E então tudo está interligado, né? O mundo está interligado. Nós todos somos irmãos. Nós somos todos células de um grande organismo, né? Nós somos uma centelha que vem de algo maior. Então, e aí aproveitando esse pensamento do podcast, trazendo assim uma linha, eu comecei a trabalhar com teatro e aí do teatro eu consegui ser oficineira num abrigo. E aí lá eu descobri que eu gostava muito da área social, porque desde pequena eu fico nessa busca por espiritualidade, por entender o sentido da vida, o que tem atrás de tudo isso. Tipo assim, Eu falava sabe, com as plantas e dançava no vento, então eu ia na missa, porque o meu berço é o católico. meu também.
Então, eu já tinha, mas Deus, como assim Deus, Nossa Senhora, quem são esses? Nunca vi. Então, já tinha essa busca pelo invisível, pelo algo maior. Quando eu fui trabalhar no abrigo, aquilo satisfez algo invisível em mim, do sentido, sabe? Eu estava fazendo sentido para outras pessoas, ajudando criança. A minha história pessoal fazia sentido para eles. E aí é como se fez um plim na minha cabeça. E eu falei, nossa, fez sentido agora a minha vida. É para isso. Fez parte, né? Me fiz parte, sou parte. Eu acho que é Entendi. importante isso, né? Nossa, é muito louco. E aí eu fui estudar serviço social, depois de velha, e aí Corta. pra você ver que não existe idade, né? A Não. gente, e aí, e assim, isso que eu acabei de falar é a sociedade com a sua cultura que nos inunda com Sufoca, né? É tipo uma coisa achar assim, que você não pode nem pensar. Você tem porque eu tinha um 25 ideal, anos, 20. saiu do ensino médio, você tem que fazer faculdade, mas eu não fiz isso, né? Eu fui investir no teatro, vivendo meus sonhos, fazendo várias coisas que para os meus colegas da época deram certo, mas não era a minha naquela época. Eu fui fazer a faculdade, me tornei assistente social e tudo foi muito direitinho, assim. Perfeito, né? O erro é o perfeito. Uhum. Arrumei emprego, fui trabalhar com criança e adolescente, as crianças eram adotadas e aquilo vai enchendo um lugar dentro da gente, né? Que, nossa, é isso. Meu lado briguenta fazia sentido ali, porque aí você luta pelo direito das pessoas. Meu lado emocional fazia sentido ali porque eu conseguia ter empatia daquela história e entender que aquela criança, ela trata mal o educador, é porque é o que ela recebeu, né? E se a gente não cuidar dela, ela vai ser um futuro ladrão na sociedade. Ela é o fruto do meio, ela é o fruto da Da sociedade. rejeição, né? Ela já foi rejeitada antes de nascer até, porque se você olha para uma estrutura familiar que não se encaixa dentro dos padrões mínimos aceitáveis por uma sociedade, se a pessoa não tem casa, não tem carro, não tem estudo, não tem que ter filho. É assim que as pessoas pensam. Se engravidou é porque fez besteira. Olha o impacto disso. O óvulo é formado dentro do útero da avó. Então, essas informações de rejeição, às vezes não tem nem ligação com aquela gestação, é uma gestação anterior. Mano, e é complicado. E Você já ouviu falar de constelação familiar? Não, mas não. Nada que seja muito meio complicado. Tem uma linha teórica, né, holística também, que fala sobre constelação familiar e que é um pouco da psicossomática, que a gente traz coisas dos nossos antepassados, né? Informação genética, não tem como cortar isso. É uma energia. Deixa eu repetir aquela parte que eu achei muito. A ligação com a gestante é meramente hormonal e já garante a sobrevivência do indivíduo. Quando, na verdade, ali já está criando um universo, né? Uma pessoa bem formada, numa família organizada, não gosto da palavra bem estruturado, já vai ter alguma coisa para tratar em terapia, já vai ter alguma coisa para cuidar. Imagina uma pessoa que foi rejeitada, uma pessoa que não foi querida, que não sabe nem onde buscar, não se reconhece nem digno de tratamento. Isso é muito sério. E aí ela vai desenvolver questões, né? Ela não vai receber bem o amor, porque o amor está deturpado, ela vai ter dificuldade de relações, de se relacionar, seja com a mãe, seja com o sexo oposto. E assim, ela mesma, né? Às vezes o autocuidado. Ela não tem estrutura para ter um autocuidado. Isso é muito sério. Isso é nossa culpa. Porque se ela não tem, a gente tinha que ter o dobro. E se a gente tem o dobro, por que a gente não dá? Exato. E a gente espera ter o dobro para poder dar? A gente não pode dividir, não? O vídeo passado que a gente gravou com a Gabriela mesmo. Ela foi pra África e tal. E as crianças jogavam futebol na terra, com o sol, né, com certeza. E elas dividiam o sapato. Elas tinham um par e elas dividiam pro amiguinho não queimar os 2 pés. A gente não precisa ser completo pra poder completar alguém. Não. É igual aquela frase, né? Ninguém é tão pobre que não possa doar algo e ninguém é tão rico que não precise de algo. Com certeza. Eu acredito que o mundo, ele é uma escola. Calma aí só um minutinho. Do abrigo lá das crianças, né? Elas acabam trazendo de volta para a sociedade o que a sociedade mesmo gerou nelas, né? É lógico, então, é um reflexo. Eles sofrem muito preconceito. A maioria de um abrigo são crianças negras, né? São a maioria. E, inclusive, as recém-nascidas são facilmente adotadas, né? A gente tem dificuldade de adoções tardias. Ninguém quer adotar criança acima de 5 anos, porque são mais difíceis mesmo. Justamente porque elas já estão cheias de calos, cheias de coisas para tratar. Os bebês também, só que com 5 anos eles conseguem se expressar. É diferente, complicado demais. É isso do abrigo, desse trabalho que para mim fez muito sentido. E aí eu acabei saindo do abrigo, agora eu só tô na saúde, em hospital.
E você E lá trabalhou eu tenho também você trabalhou também de voluntária como voz das mulheres que sofreram abuso, violência doméstica e Trabalhei afins. como voluntária para as Justiceiras. As Justiceiras é uma ONG onde as profissionais são voluntárias e fazem atendimento às mulheres vítimas de violência. E a violência, lembrando que são violência física, Verbal, psicológica, psicológica. financeira, todas essas. As mulheres. E, gente, aí eu tive noção de quantas mulheres sofrem violência. E assim, eu Elas nem tive. sabem. Meu Elas nem Deus! sabem. Às vezes você pergunta, mas se acontecia isso com você? Acontecia, como você sabe? É porque você se encaixa no perfil de violência. Isso é uma violência. Isso é uma violência? Achei que eu não merecia. É tipo assim. E assim, são coisas absurdas também que aconteceu, que eu falava, não acredito que isso acontece na sociedade ainda. Cara, de tipo, mulher ficar presa em casa, de marido. Nossa, umas coisas absurdas, Não, mas absurda, vai absurda, continuar acontecendo se a gente não absurda. falar. Essas vidas, elas não têm energia para viver. Elas estão sobrevivendo. Como que elas vão ter energia para ter voz de alguma coisa? Não vai. E a gente vai ser a voz delas. E a gente vai falar que tá errado. E tá errado, sim, senhor. Sim, senhora também. Porque tem E a muita falta mulher de que coragem, porque é um alimenta. medo que elas têm de sair daquilo, porque elas acham que aquilo ali é É segurança. E realidade. aí É a elas realidade acham. que ela vive. É você apresentar uma outra realidade que ela não conhece. É um absurdo. E É um absurdo. normalmente, e sempre assim, elas acham que aquilo é amor. Ah, não, mas ele me ama, ele vai mudar. Não, eu não Vai quero fazer mudar. BO. Eu só E tô quando é na contando porque eu preciso igreja, contar com alguém. E quando é na igreja é pior, porque aí é porque não tem fé. Não orou o suficiente, Tá em pecado, não tá sendo digna, tá em pecado. Mas espera aí, mas é que você não é muito fácil. Eu já é vi isso. provação. Provação. Oh, não, mas seu gênio também, né? Tipo assim, coitado do Exato. cara, A só mulher, de você tá jejuando pouco. Nossa, isso eu. Mano, eu saio, tenho estrutura civil, sei lá, de civil, de ver um Social, bagulho desse e não querer meter na cara. Eu eu não não tenho consigo glamour a esse nada. ponto. Ah, Porque o tempo que eu estava muito habitolada na igreja, realmente acontece uma coisa dos viés de confirmação, né? Existe a teoria dos viés de confirmação. Você entra num pensamento, numa lógica, numa linha de raciocínio, e depois tudo que vem, o discurso, palavra, você abre o negócio da Bíblia, e aí vai começar a confirmar aquilo que você está dizendo, e aí você vai entrando num túnel de que aquela é a verdade absoluta. Que é o que o pessoal acha que é lavagem cerebral, mas é um negócio que você mesma faz com você mesma. são E aí estruturas, o que você. O que atina o ouvido, né? A gente tem todas as informações, ainda mais hoje. A gente tem tudo, todas as E informações. você acredita piamente mesmo, e você acaba achando que, nossa, orei pouco, eu tô em pecado, porque a Faz fulana da sentido, Bíblia faz faz sentido. sentido. Ah, não, olha, a palavra confirmou. Aí vem a palavra lá no culto, aí você fala, não, muita coincidência, acabei de orar e vem a palavra, o pastor falou que não sei quem da Bíblia aconteceu tal, não sei o que tinha que orar, então é orar que tá faltando. Começa a vir umas coisas assim que você entra nessa paranoia É mesmo. paranoia, é perigosíssimo, né? Tem gente que É, morre por isso. Se não morre de morte matada, morre de morte morrida. Tipo, morre de câncer, morto-vivo, vive com fibromialgia, vive com. Por quê? aproveitando só o gancho desse negócio Tá. de morre, eu vou te falar que as mortes mais difíceis que eu vejo por causa do hospital que eu trabalho, que são de cuidados paliativos, né? Pessoas assim, a gente chama de um momento de transição. Que é lindo. Que eu achei Eu lindo acho lindo. demais. Inclusive tem Porque é um livro, transição e vai entrar com glamour. Vamos pôr um grit aqui, vamos, vamos mas as fazer. mortes mais difíceis são de evangélicos. Com Porque vem um certeza. peso Com de, ai, eu certeza. vivi tal coisa, eu tô em Nossa. pecado, eu tô não sei Eu o nem quê. mereço ser Ah, curada, não mereço. gente, que difícil, que Ai, difícil. como que faz, né? Como que faz? Essa estrutura, eu acho que é importante a gente citar tudo isso, porque também é época de eleição É, e tudo é votem direito, político. né? Tudo é político. Você não, que eu não gosto de falar de política, então você não gosta de viver. Porque você tem que comprar, comprar tem política. É. Você tem que viver, viver tem política. Você vai pegar a fila é política. E Mano, veja bem, nada contra evangélicos, gente. Eu não, frequentei não igreja é. evangélica, sou É, batizada, amo, sou fanzaça de Jesus. A questão é, é a gente não entender o que ele sistemas, são sistemas, ensinou. né? Eu acho que são os sistemas, porque se desenvolveu um sistema de poder, se desenvolveu desde a época de Jesus, porque quem matou Jesus não foi os caras que roubavam Sim, e matavam todo mundo, não. Quem matou Jesus foram os caras da igreja. Então exato. começa daí. E é um sistema que te provoca medo, né? É um sistema que vem te impondo medo.
Tanto a questão da igreja, de falar, se você não fizer tal coisa, vai para o inferno, perde a graça, não sei o que lá, te colocando medo, Perder a né? graça é dose, né? Não, a gente ouve muitas vezes, mas a E gente não assim, questiona. Se a gente questionar o bagulho mesmo, a gente vê que não passa. e a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo, né? Coragem, eu acho que é ação com o coração, né? Sim, Então, a questão de você impor coisas com medo, a pessoa não fazer algo porque tem medo, a pessoa, paralisa, eu tenho né? medo. Meu, analisem bem isso, sabe? Que a gente não tem que ter ações com base no medo. Medo não é base de nada. Eu ensino aqui para minhas crianças: você tem base no medo, sua base está errada, você procura outra desculpa. Não é nem desculpa, outro qualquer coisa. Mas é Sim. por isso que a gente chama sem medo. Porque. Adorei, eu adorei esse É, nome. e aí, a gente teve um lance muito louco, espiritual. Um vínculo na nossa história que se encaixou assim de uma forma que foi Jesus mesmo. E não foi dentro da igreja. Então, Jesus existe fora da igreja? Sim, 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 sim. E Sim. aí, a gente tava vivendo num período da vida muito cabuloso, de mudança, de estrutural mesmo. E o Sem Medo, ele apareceu numa época, e depois disso surgiu o podcast, por causa das nossas conversas cotidianas, que basicamente era tudo baseado no medo. Então, a gente foi descobrindo. Eu sempre achei que eu não tinha medo de nada. Se você perguntasse pra mim, eu falava, não tenho medo de nada. Ou só tenho medo de baleia. Quem me conhece sabe que eu tenho medo de baleia. Você adora girafa. Eu amo girafa. Mas semelhanças, né? Mas eu morro de medo de baleia. Me descansava falar, tem medo de baleia, porque a baleia tá lá no mar e eu tô aqui, não sei, talvez seja um. Comecei a aprender a dirigir, descobri que eu tinha medo de dirigir, aí fui começar a buscar de onde que vem esse medo, por que eu tenho esse medo. Colocar sem medo. Legal, eu adorei o nome. Que eu acho que não tem nada que perpetue mais o amor do que você ter essa gana de lutar e não ter medo, né? Eu acho que É. se a gente tem medo, se a gente recebe um pouquinho de amor, a gente luta mesmo com medo. O problema não é ter medo, o problema é deixar o medo paralisar, né? Eu acho que é complicado. E é difícil, né? Imagina essas pessoas dos hospitais, igual você diz, da transição, dessa Eles têm fase. medo do que eles vão encontrar do outro lado. É muito medo. E é Porque eles ficaram à base do medo, né? Tem que ser assim, tem que ser bonzinho, tem que fazer tal coisa. Que difícil. E aí eu tenho visto que aqueles que são mais no amor, entendem, não. né? Eu acho que se você É, saca da natureza, saca do ambiente, você saca o que vem depois, porque é tudo ali ligado. é, O corpo morre, né? Mas tá tudo ali. Quem criou é. esse mundo criou. E eu tento resgatar isso com eles. O que que você acredita? Não, eu acredito em Jesus, acredito em Buda, acredito em Allan Kardec. E aí eu tento usar essa fala, porque eu consigo falar um pouquinho de cada coisa, Com mas certeza. tento usar essa linguagem deles para tentar fazer essa transição ser em paz. Porque eu acredito que o nosso paraíso e o nosso inferno a gente faz na nossa consciência, Com certeza. sabe? Não tem nada mais Então, infernal que a gente mesmo. Não tem. eles conseguirem fazer essa transição em paz, assim, não, calma, você não acredita em Jesus? Ele levou todo o seu pecado, então você tá tranquilo, ele tá, né, vai te acompanhar, então, então, beleza. Então, acredita em quem? Acredita, então, olha, vai em paz, né, Deus é amor e tal. Porque ali, se for falar de conversão, vou converter ele para aquilo que eu acredito, Não é, não cabe. Nunca, a gente não dá consciência de cada licença, um. né? Não é. E não fala, não adianta falar que acredito, me converto e tal. São palavras, né? É complicado, é uma outra estrutura, uma outra esfera que a gente não tem que Isso, mexer, né? Deixa exato. quietinha ali. É. E as crianças que nascem, deparou com alguma criança que nasceu no hospital e teve que viver e crescer no hospital? Aqui nesse que eu trabalho atualmente, não, porque a gente só Não. trabalha com cuidados paliativos e reabilitação. Mas eu trabalhei também no regional daqui de Cotia, que é SUS, e é também maternidade. E lá, viver no hospital não aconteceu, porque, por exemplo, se a questão é abandono, aí essa criança vai para adoção. Mas lá em Osasco, eu conheci um que eu era apaixonada por ele, porque ele teve uma questão no coração, não lembro exatamente mais qual era o CID, qual era o diagnóstico, mas ele tinha uma tráqueo, ele ficava com tráqueo, então, e ele usava PAP, então ele ficava ligado ao aparelho. E ele estava no hospital, ele nasceu lá e ficou lá ano. Trabalhei lá 2 anos, ele nasceu assim que eu cheguei, então ele virou meu xodó, porque o meu tempo todo de trabalho lá ele tava. Eu até quis comprar um iPad para ele começar a ver cor, para ele começar a ter estímulos que não fossem só barulho dos aparelhos, né? Que não fosse só aquele ambiente. Mas daí, Deus foi tão bom, porque eu não ganho tão bem. E aí uma médica foi e deu esse iPad antes para ele. Eu acho que E essa vontade, quando a gente coloca essa vontade externa a ela de alguma forma, ela
quebra uma barreira. E ela Sim, começa a é existir. verdade. Ela começa a existir, porque tudo, a existência começa dali, da vontade. Sim, eu acho até que eu que co-criei, porque do jeito que eu pensei que Com eu queria certeza, eu não tenho ele dúvida. ganhou. Porque a gente é chamado para ser co-criador junto com Cristo, né? Essa Sim. parte as pessoas esquecem. A gente não é chamado a ser co-juiz. Eles divina. Não é? E aí ele começou a ter esse estímulo e tal. Só que eu estava batalhando junto à Defensoria Pública para aí vem a questão dos direitos e não só da questão do assistencialismo, não o assistencialismo, mas o direito. Batalhando na Defensoria Pública para ele conseguir esses aparelhos para ficar sendo cuidado em casa, né? Imagina, tadinho. E também pelo benefício de prestação continuada, que é um benefício de um salário mínimo para a mãe pudesse cuidá-lo, né? E não se dedicar Que a é ele, pouco, não né? Um salário mínimo. Porque precisa de uma estrutura aqui, pessoas, qualquer tipo de deficiência ou qualquer tipo de necessidade. Não é nem deficiência, necessidade. E aí eu lembro que eu saí de lá, só que já estava em vias dele conseguir já. A Secretaria de Saúde já estava meio que providenciando, fazendo visita na casa para ver a possibilidade de instalar, e ele já estava no INSS em vias É de. até feliz do coração, né? Completadinho já. Ah, que delícia. É isso. Queria falar um pouquinho da Vipassana, né? Porque você trouxe a questão do corpo, da sua experiência que você Com passou, certeza, é nós. nossa bagagem, ela contribui para aquilo que a gente é A e para gente o que é a gente corpo, vai fazer. a gente é corpo, alma e espírito. E todos têm que funcionar. Porque não adianta você cuidar de um e não cuidar dos outros. Como que faz? O negócio não vai. Porque se fosse assim, os atletas estariam completos. Porque eles cuidam também do corpo. Mas não é assim que funciona. Se fosse alma, todo lugar que você vai precisar de referência, você vê que não é bem assim que funciona. Você tem que estar ali e você tem que. Eu acho que primeiro a gente se aceita como indivíduo. A gente não se aceita como cópia de ninguém. Que isso já é um processo super estranho, porque a formatação já começa na infância, né? Na gestação já tem que nascer de tanto peso. Tem que estar o tamanho, tem que ter cabelo, tem que não ter cabelo, tem que ter não sei o que, cabelo tem que ter tal jeito. Tá. Só vão podando, só tá. As caixinhas. E Horrível. daí vem os preconceitos. É, com certeza. Essas caixinhas estão mais pra túmulo, né? Já vai As matando, já vai pessoas enterrando. Mata e enterra. são diferentes, né? Eu sou uma assistente social, tive experiência com teatro, que gosto de música e uma música mais excêntrica, que é o rock, eu gosto de metal. Então, tudo isso, a minha formação espiritual, das minhas buscas, forma o ser indivíduo que eu sou. E eu não estou dentro de uma caixinha. As escolhas que eu fiz, certas ou erradas, foi com base naquilo que eu trouxe. Melhor. Foi o melhor que você fez. A gente Foi o melhor. entende. Eu costumo dizer que as crianças no abrigo, se eu tivesse vivido um pouco do que elas viveram, eu seria muito pior que elas, Né? Não sabe? precisa nem ser do abrigo, qualquer uma. Eu ia ser desesperado, Se a gente sabe? olha para os nossos primos, para os nossos irmãos, se tivesse acontecido comigo, nossa. Gente, graças a Deus aconteceu, porque se fosse comigo, vocês não sabem o produto que ia ter sido gerado nessa sociedade. Então, isso é empatia, é saber que aquele lugar do outro é muito difícil, vestir aquele calçado é muito difícil. E aí a gente luta pelo direito daquele indivíduo porque a gente entende tudo que ele passou. A Vipassana, ela traz, como você mesmo falou, a questão do corpo. Ela faz com que a gente observe o nosso corpo, as reações simples que a gente tem no corpo. Essas são as leis que regem a natureza e a nossa vida. Então, é uma técnica de você ficar em estado meditativo, de ficar numa posição. E ele nem fala se é posição de lótus, como que é. Não, uma posição. E você vai meditar. E aí tem uma forma gradual de você aprender isso. Primeiro você medita sem o compromisso de ter que ficar parado. Só a questão de você controlar o seu pensamento, não ficar disperso. Então, você começa a reparar só na sua respiração. Você fica 3 dias reparando na sua respiração. E que legal isso, sabe? Não pode usar celular, não pode ter um livro de entretenimento, você vai ficar concentrado na sua respiração. E que louco essa coisa da respiração, cara. É um negócio que te liga ao espiritual, porque você não enxerga o ar, né? E aquilo te mantém vivo. E é um negócio tão simples, é gratuito, tá em todo lugar. E ele é essencial, ele é o sopro de vida, né? E você fica totalmente preso no agora. Não tem a preocupação e os remorsos e a culpa do passado e nem a ansiedade do futuro. É o agora. E o agora, ele é sagrado. As coisas acontecem quando você tem estado de presença, né? Você consegue ouvir o outro, prestar atenção no outro. É tudo no agora. Nossa, que sagrado foi isso. Aprender 3 dias. Então, a gente tinha períodos de meditação
de 2 horas, às vezes, de 1 hora, às vezes, com intervalo de 10 minutos. Então, eu meditava mais de 10 horas por dia. 3 dias seguidos, só na respiração. E aí, começava a viajar. Meu, rola uma expansão de consciência sem nenhum... Nada, não precisa, né? Eu já vou, eu já tô ali. Fica, nossa, respiração. A questão do tempo, né? Você A perde vida é linda, né? Todos os detalhes da vida, os sentidos, como a gente ignora os sentidos, é uma riqueza que a gente tem. E é uma comunicação que a gente tem, que se um falha, um sentido falha, a gente tem os outros, a gente esquece disso. E mesmo que se falhe, o outro ele supera, né? É uma coisa de adaptação do indivíduo mesmo, né? O corpo se reconhece como daquele jeito e busca se desenvolver a partir daquilo ali. Ele não procura assim, calma aí, eu tenho que morrer, eu não completo. Não existe isso. E você desconstrói algumas questões, assim, sabe? Eu tenho a base cristã também, né? Então, a gente tem coisa do meditar e tal. Então, desconstrói algumas coisas para conseguir absorver o que tem. E eu tive experiências incríveis, assim. Experiência cristã, de falar para você que encontrei Jesus nisso, encontrei Jesus nisso. Então... A gente encontra ele da onde a gente buscar. Exato. O salmista mesmo fala, eu fui lá no inferno, no céu, não sei, no abismo mais profundo, tava lá. Como que faz? Não tem? E eles falam que é para qualquer crença, para qualquer tipo de religião. Eles não apregam religião nenhuma. Isso é um método de meditação. Sim. E aí eu fiquei pirando também na questão do Covid, né? Porque, poxa, o que mais pegou o Covid foi na questão da respiração, né? As pessoas terem... Foi depois da pandemia? Desculpa. Foi, esse ano eu fui aprender Vipassana. Eu já meditava antes, né? Uma outra técnica. Tava de outro jeito. E a Vipassana eu aprendi esse ano. Eu fui em maio. Vipassana, você quer falar um pouquinho da origem? Vipassana em Pali, né, significa as coisas como elas são. Pali é um idioma antigo do sânscrito. É muito antigo, é milenar, assim. E é muito simples, muito Não, simples. tem que ser simples, né? A vida é simples, é nós que complica. Coisa do estado, do agora, de você estar ali presente, já desestrutura muita patologia. Porque o narcisismo mesmo é você não estar ali no agora. Você tá em todo quanto é lugar, mas no agora ali é impossível, porque você tem que estar ou maquinando ou resolvendo. Para você estar no agora, você precisa estar livre, você precisa perdoar, você precisa se perdoar e você precisa perdoar o outro. Não tem como você não cabe no agora se você não tem esse vínculo do perdão resolvido. Você tá preso em qualquer lugar, você tá preso lá longe, você não tá ali no agora. E se você tá ali no agora, eu acho que esse processo ele é rico, né? Eu acho que a meditação em si ela é rica porque ela ensina a gente. Eu não faço meditação específica. Eu gosto de absorver o máximo que eu posso de onde eu estou, em todos os sentidos, e observar e tentar ouvir, às vezes, da forma que eu posso, e tentar me conectar de alguma forma com aquilo. Porque se aquilo está fazendo parte da minha vida, é porque aquilo é importante também. Eu não quero nem. Eu tô viajando, gosto de viajar nas coisas. Pode me cortar. Não é meditação, viu, Marta? Então, eu medito todos os dias. Porque essa questão do ser tem que ser, né? Tem que ser. Eu sou um ser, então eu tenho que ser de verdade, tem que participar, é uma coisa ativa, não é passiva. E a meditação eu acho que ela é mais ativa do que passiva, que tem um preconceito, eu acho também, a respeito da meditação, é uma coisa assim que você fica numa entrega. Mas essa entrega ela é mais ativa do que passiva, né? Eu acho que o ato de se entregar, ele precisa de coragem, né? Eu acho. Pra você estar ali quieta com você mesmo, você tem que ter muita coragem. Não tem que ter medo. Imagina que terror se você se enfrentar se você não confia em você. Deve ser pior do que... Deve ser... Eles comparam, tem um estado da meditação que eles comparam a morte. Perfeito. Chega uma hora que seu ego morre. Não existe ego, né? É uma hora que você... É um lapso, assim. Que é isso que faz você chegar no divino, no seu... Que aí muda, cada um eu chama acho. como quiser, sabe? Sim. Que é quando dá uns insights, é quando você acessa o seu sagrado, é quando você acessa o divino, o universo, cada um deu o nome que for mais apropriado dentro da sua consciência. Mas é como se fosse uma morte. Você se dilui, você se dissolve, você se junta com o todo, ambienta, sabe? né? Eu acho louco. Eu nunca parei pra ficar em silêncio, não, mas sei qual é. E aí, a meditação é você estar entregue ali no agora
E aí tem meditação que se baseia no ambiente, né? Que presta atenção na chuva, nos passarinhos. E aí tem as meditações com a técnica do corpo, que é a respiração, ficar prestando atenção na respiração. E sua mente, ela é um cavalo selvagem, né? Ela vai pra, ai, que será que eu deixei não sei o que aceso, porque eu tenho que fazer não sei o que pra janta, porque as crianças precisam dormir, porque o que a Catarina vai levar amanhã pra escola? Ah, porque você não sei o que. Começa a viajar somente. E você ter controle de, peraí, ela fugiu, volta aqui, mente, presta atenção na respiração. Aí passou um segundo, sua mente vai longe. Aí daqui a pouco você pega, opa, peraí, volta aqui na respiração. Eu acho que a Isso que consciência já importa. muda muito, né? Porque a Exato. respiração mecânica, ela funciona por sobrevivência. Agora, se você tem consciência que o bagulho entra de vida e sai da vida, é outro esquema. Tá. E aí é o pulo do gato, porque você é essa consciência que te coloca no foco da respiração. E não esses pensamentos que podem ser condicionados, sabe? Do que Reflexo, você tem que né? fazer, de preocupação, porque esses pensamentos é o que faz você ter reações na São vida. reflexos, é a Faz sobrevivência. Eu acho isso, muito louco essa que faz você vida, ter raiva, que faz, sobrevivência. Uhum. faz você ter ciúme, que faz você ter inveja, que faz você ter, sabe, reações ruins à vida. E aí, depois do terceiro dia da meditação, você começa a observar reações do corpo, porque daí tem a orientação de você ficar parado. Você tem que ficar 1 hora sem se mexer, em meditação. Você E aí, desmaiou? não. Mas olha, eu vou te falar que eu me vejo muito determinada. Que Eu da sou muito hora. determinada. Então, eu quero me superar. Eu sou competitiva comigo mesma. É lindo isso. Então, Eu acho isso muito legal. eu pegava e falava, eu vou fazer. Eu vou fazer, porque eu entendi que eu, superando o incômodo que eu vou sentir na minha perna, nas minhas costas, é O eu peso vencendo nosso, é nosso peso. algum defeito meu, eu vencendo minha procrastinação, é eu vencendo a minha inveja, é eu vencendo o meu egoísmo. Então, eu começava a colocar nesse incômodo que estava no meu corpo, eu começava a colocar coisas que eu queria curar, sabe? Você tem Então, uma instrução antes, tipo, de relações de dor ou é não, consciência? ele não traz nada da psicossomática, do tipo, olha, a dor no negócio, no joelho, é tal coisa. Ele não fala isso. Mas ele diz que as dores no corpo é o seu inconsciente lutando contra o seu espírito ali de. Porque ele diz que tudo é a mente. Tudo é a mente. E deve ser real, porque assim, tem aqueles indianos que dormem no prego, sabe? Tem gente que tem um poder na mente de se superar tão grande de meditação que faz coisas assim mirabolantes. Porque acredita, eu tive um vislumbre dessa experiência de sentir, ficar 1 hora sem me mexer, e aí eu achar que nossa, meu pé vai gangrenar. Eu ficava, mano, vou perder meu pé, velho. Minha mente ali, cara, eu vou perder meu pé vai gangrenar. Eu não tô sentindo. Passou a parte da dor já. Vinha o racional de não, ninguém perde o pé fazendo isso. Eu No vou é metrô nós fica 2 horas, né? quero ver onde eu vou chegar aqui, quero ver. E aí chega uma hora, né, que você não sente dor. Passou 1 hora ali, passou. Eles ensinam que você não pode se apegar. Eu não posso me apegar nem à dor, de ai, mano, tá doendo pra caramba, que daí você tá apegado à dor. E eu também não posso me apegar à avidez, né, que é o estado bom, que é o Orgulho, né? cômodo. De Tipo, ai, ó, meu, que alívio, consegui. não, eu sou Não bom posso me mesmo, apegar né? nesse Eu tamanho. sabia Não, que eu era bom mesmo, sabia? exato, tudo passageiro. Tudo tem que ir, ó. Tem Que que ir. lindo. Então, ai, nossa, é maravilhoso. Aí você toma uma consciência das coisas, da vida, da forma como você encara a vida, você tem um autoconhecimento. Você vê que tem gente que tem pouca tolerância para dor, tem pouca tolerância para sair da sua zona de conforto, né? Então não pode ser contrariado, não pode ser frustrado, que já tem reações absurdas. Então é um mecanismo muito bom, uma metodologia muito boa de autoconhecimento e de expansão, muito bom. De ver qual é da vida, né? Tipo, tudo bem se te dor é porque tá vivo mesmo. Ah, eu indico um livro muito bom também falando do agora, se chama O Poder do Agora. Leiam, é muito bom. E eu acho que tudo isso vai dando recursos para dar vontade de entrar nesse mundo do autoconhecimento, esse mundo que desperta essa Sociedade é toda. os indivíduos tudo junto ali, né? Então, se a gente se reconhecer quem é o indivíduo que me representa, né? Porque somos papéis diante de alguma coisa. Se a gente está sendo reflexo da sociedade ou a gente está sendo
ação da sociedade, né? E isso é muito, é muito, a gente tem que E questionar filosofando mais, eu um acho. pouco, eu acho que quando a gente se aceita e se entende e vê nosso espaço e vê nossa importância e consegue entender quem é, a gente não precisa pôr os nossos valores, os nossos julgamentos no outro. A gente consegue também respeitar o outro, né? E isso vira o coletivo todo. Porque qual é da sombra? A sombra é tudo aquilo que eu escondo. Quem que determina o meu julgamento? A minha sombra, cara. Então é o que eu tenho ali guardadinho lá nos cantos lá que vai à tona e fora a E o que bagagem, traz né? A vida fica é que super talvez, pesada. exatamente, que talvez a gente projete no outro nosso preconceito, que na verdade está lá escondido na gente, né? Então, vamos se autoconhecer, galera, parar com preconceito. O inimigo tá em nós está no inimigo. Ou a gente querendo ou não, a gente é o mesmo corpo. Ou a gente Exato. aprende a viver em comunhão, ou a gente vai sofrer pra caramba. A gente já tá sofrendo, né? Eu vejo muita gente morrer por causa de falta de compreensão. Isso daí, mano, se um sofre, E aí todo mundo eu vai acho sofrer. que entra uma coisa que casa, que é a questão do meu olhar espiritualizado e o meu olhar politizado, ideológico. A gente só vai evoluir quando todos juntos chegarmos na meta. Todo mundo E não junto. é a mesma meta para todo mundo ali nas Não, pirâmides, é a meta individual, o é, melhor que eu tenho de mim, o meu estamos aqui para completo. evoluir. É, Então, todos precisamos. E não adianta eu pisar no coleguinha e ele ficar aqui na base e eu evoluir, ele não. Não adianta. A gente, todo mundo vai ter que evoluir. Todo mundo. Então, se eu estou bem, vou ajudar o meu coleguinha a evoluir. Vamos todo mundo evoluir junto. Porque eu acho que a gente, como humanidade, vai chegar lá quando todos entenderem esse caminhar junto, sabe? E isso desde o espiritual, da gente se respeitar, quanto o ideológico, que é a questão das igualdades. Não adianta ter um super rico, maravilhoso lá no topo do topo da pirâmide, enquanto tem gente aqui na base que não tem nem o que comer. Né? Então, não faz sentido, gente. não. Bom, pensando na questão do Covid, toda a pandemia, surgiu nos hospitais, principalmente nos hospitais públicos, uma forma de respeitar essa individualidade, porque nós somos indivíduos. Por E favor, não né? tem Agora estamos em 2020, os carros não estão voando, mas pelo menos as pessoas são pessoas. Não são máquinas, as pessoas são pessoas. E aí, essa coisa de muita gente rotativo nos hospitais e tal, como fazer um olhar mais humanizado para aquele que chegava, às vezes chegava, já era entubado, já morria. E, cara, os familiares não podiam ver essas pessoas, né? Às vezes virava só o nome de um leito, o número de um leito. O negócio foi horrível nos hospitais, gente. Quem não acredita na pandemia, por favor, acreditem. O negócio aconteceu, morria gente a rodo, o bagulho foi tenso. E aí os hospitais começaram a falar, vamos fazer um prontuário efetivo. Aí começava a colocar assim, Maria gosta de chocolate, foi no estádio do Corinthians e tem um animal de estimação chamado periquito. Então começou a trazer coisas que era muito peculiar daquela paciente, para pelo menos trazer um pouco de humanidade, de Até para tirar um humanização. pouco desse medo, né? Porque se não tem o que eu gosto, quem que eu sou, porque esquece, né? É. Quando a gente está numa situação de risco, de perigo, a gente entranha o medo. Então, qualquer som, qualquer coisa já é assustador. E aí a pessoa desiste de viver. Às vezes não é nem a pandemia que acertou a pessoa, mas o medo que ela tinha ali já afundou legal. Nossa, e o que você me falou agora me deu um insight, que na verdade eu acho que esse prontuário afetivo servia mais para nós profissionais da saúde do que para o próprio paciente, porque ele não conseguia ver isso, nenhum familiar conseguia ver isso, quem via? Só o profissional da saúde. E ele estava enfrentando o quê? O próprio medo dele da morte, porque é ver um atrás do outro morrendo, e o profissional da saúde não está preparado para a morte, ele quer salvar, né? Ele quer salvar a vida. Então, ver um atrás do outro morrendo, ele estava tentando ali enfrentar o medo dele mesmo, né? Então vou considerar esse paciente um sujeito, um indivíduo com gosto, porque eu preciso lembrar que ele é uma pessoa, porque era corpo atrás de É corpo. número, né? Enfim, Vira número. Nossa, que peso. saindo um pouco desse olhar dramático, né? Aí, ano passado, eu vi isso e falei, vou levar isso também lá para São Camilo, gente, vamos fazer esse prontuário efetivo. E aí, eu trouxe um dia na apresentação do serviço social, falei, gente, tá rolando um prontuário efetivo nos hospitais públicos, eu queria fazer isso aqui também, né? Vamos colocar para os pacientes que são de cuidados paliativos, porque o que é o cuidado paliativo? O que é paliar? É oferecer cuidado. Paliar não é mais curar.
O paliativo ele é tão bonito porque é a hora que a medicina fala assim, olha, esse paciente não tem mais o que fazer, não tem cura, a medicina não tem mais o que fazer. O que a gente tem para fazer é controle de dor, dar conforto, qualidade de vida, mas ele não vai curar. E aí que entra a beleza, porque a gente fala para a pessoa assim, Aceitar essa olha, não cura, né? Porque exato, é tipo o inimigo maior. A cura é o herói. O inimigo maior, tipo, você perdi pro inimigo. Eu não sou curado. Tem nada a ver, né? nada a ver. É a hora que você fala, não, ó, peraí, existe ainda vida. E tenta aproveitar essa vida sem ser invadido. Então, se der uma parada, não tenta ressuscitar, porque senão você pode ficar ainda numa UTI. Mas tenta aproveitar o hoje, o agora, o momento que você tem ainda, de forma única. Valoriza tudo. Então, o que você quer fazer? O que você quer comer? Ah, eu gosto de macarrão. Então, vamos comer macarrão. E aí a Ah, pessoa que começa a viver lindo. como se não houvesse amanhã. É isso. E controlador e da qualidade de vida. A pessoa conseguir viver o hoje, sabe? Só por Dignidade, né? hoje. Eu acho que falta um pouco de dignidade. Você não acha, não? Né? A gente já nasce sem Falta. dignidade, né? É horrível isso. Falta. E isso vai de acordo com os valores dela também, né? É de você entender que existe um ciclo da vida e que o nosso corpo ele pede para parar. Às vezes ele pede. E a gente fica com a questão da tecnologia, dos avanços da medicina, a gente fica forçando, achando que a gente é Deus, né? Não, vamos colocar uma traca nessa pessoa, vamos colocar no oxigênio, no BiPAP, porque nos aparelhos vão segurar ela. Cara, mas o corpo dela naturalmente está dizendo que acabou o tempo, né? Então é isso, é entender a coisa da forma natural. É natural. Tem medo de morrer. Esse medo, esse medo, esse medo. E é você entender que, meu, não Morrer precisa não é ter perder medo. a vida. Não, não é perder a vida. Você não perde a vida. A vida já não é sua. Começar, vamos começar do começo. A vida não é sua. Você recebeu um Exato. sopro ali por um momento. Pode durar. Eu ensino para minhas crianças depois do aborto. Eu entendi isso. Eu achava que eu entendia, mas eu vivenciei isso. Que a vida ela é importante no momento que ela dura. E não cabe na gente dizer quanto tempo ela tem que durar. A mulher tem que criar os filhos dela, ela vai viver até criar os filhos dela. E não é isso, não tá na gente, né? Às vezes é melhor que a mulher morra e plante alguma coisa no coração. Nem sei porque eu tô falando da mulher, mas acho que vem na cabeça que então, essa semente do se preocupar de ver a vida, que a vida é importante, às vezes a gente enxerga só na vida do outro, ou só quando alguém próximo da gente é afetado. E aí, quando esse afeto, né? Eu acho que o afeto é uma palavra, outra palavra importante também. Quando a vida do nosso próximo é afetada, a gente consegue se questionar e se reestruturar no papel da sociedade. Uhum. Eu gosto mesmo do que eu faço, a gente começa a se ambientar, a profissão, a gente começa a questionar, a gente começa a questionar estilo de vida, a gente começa a questionar a alimentação, a gente começa a questionar o olhar. O olhar que eu tô tendo é certo? Eu nem sei porque eu tô falando isso. Mas era. Você quer ter uma conclusão? Eu achei muito lindo essa conversa nossa. Eu sinto de não ter tido ela antes, mas eu acho que foi no tempo certo. Sim. Mas só para falar do projeto, e aí a gente criou um prontuário efetivo, conforme foi feito nos outros hospitais, em construção com outras especialidades, como está sendo implantado na rede de Timão, hospitais, tem que ser onde timão. fica onde fica o time da pessoa, a cor que ela gosta, perfume, e assim ela se vê ali representada como um indivíduo, com gosto, como uma vida, com uma bagagem, e não mais como um número de leito ou um diagnóstico. Então, trazer vida, trazer que nós somos indivíduos, nós temos uma bagagem, nós temos importância, né? Eu acho que o nome do podcast é a mensagem sem medo, sabe? Sem medo, vai sem medo de morrer, sem medo de fazer projeto, sem medo de errar, sem medo de se colocar como vulnerável. Tem um livro muito bom que fala sobre isso, Coragem de Ser Imperfeito. Nós somos Olha só, já vou imperfeitos, montar uma biblioteca. coragem de ser Biblioteca base. imperfeito. Adoro. E sem medo, o meditar ali um contato com essa morte, a morte do nosso ego. Então, sem medo de matar o nosso ego. A gente construiu ele até aqui e talvez seja uma hora da gente desconstruir ele agora para conseguirmos ser idosos mais sábios e ter uma sociedade aí com uma outra mentalidade, sem preconceito. Por favor, né? Daí já chega, acho que o preconceito já deu o que tinha que dar e chega. Ai, gente, e fora Bolsonaro, tá Não, por bom? favor. Fora Nunca mais, Bolsonaro. nunca mais. É isso, obrigada. Foi um prazer muito grande.
Muito obrigada pelo convite. Sempre é bom nossas conversas, né? A gente pira, né, Sempre tem Natália? muita Tomara que risada. quem esteja assistindo fala, não, gente, essas duas aí saíram muito da caixinha, mas tudo bem, a gente se entende. A gente se entende. A gente se entende. Não precisa às vezes nem falar muita coisa, a gente se entende, né? A gente se entende. Que da hora. Obrigada pelo convite, muito honrada. Desejo que esse podcast seja um arraso, tá? Tem tudo para ir pro alto Já alegrou nosso coração e já cumpriu. propósito. É. Verdade. Obrigada. Obrigada, Ná. Um beijão, viu? Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau.